Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a costurarem esse joguinho infantil. Eu estou costurando com tecidinhos da Páscoa, para dar de presente agora na Páscoa, ainda dá tempo de vocês fazerem, para vender ou para dar de lembrancinha. Esse jogo se chama o Jogo das Cinco Marias. Eu fiz uma votação lá no Instagram e muita gente não conhece. Antigamente nós jogávamos ele com pedrinhas normais, mas com esses saquinhos aqui fica muito bonito. Vocês podem fazer para presentear, podem fazer para vender. É um jogo bem interessante que desenvolve várias habilidades, tem vários benefícios para as crianças. Eu já coloquei num saquinho aqui para mostrar para vocês como que eu vou dar. Coloquei uma pedrinha aqui na frente, porque eu estou fazendo de várias cores. Então assim fica mais fácil da criança identificar. Vocês podem fazer com restinhos de tecido que vocês têm, dá para fazer bem colorido, cores que chamam a atenção das crianças. Tem vários pais que não conhecem também esse joguinho, eu jogava muito, meu filho tá jogando agora e acha difícil jogar, porque ele é um jogo que desenvolve várias habilidades, tem vários benefícios para as crianças e é muito bom para a escola, principalmente, né, a criança desenvolver essas habilidades. Aí eu coloquei nesse cartãozinho todos os benefícios, coloquei que é um jogo popular e tradicional. E coloquei aqui o link de um vídeo lá do YouTube, onde eu achei que é o vídeo mais completo, assim, que ensina as 12 fases desse joguinho, que as pessoas podem acessar e é interessante aprender todas essas fases. Essas informações desse cartãozinho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou só copiar e colar, e aí vocês podem copiar e fazer no Word um cartãozinho com essas informações aqui, pode dar de aniversário, pode dar de dia da criança, tem vários benefícios e eu acho que é bem interessante. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Nós vamos começar a costurar o saquinho de tecido. Como eu tenho essa máquina Ultralock da Brother que costura e já faz o acabamento de overlock, eu tô fazendo essa costura nela. Mas vocês podem fazer uma costura reta na máquina doméstica, na máquina industrial e depois fazer o acabamento em zigue-zague. Porque o tricoline desfia, então nós temos que fazer um acabamento em zigue-zague para não ficar desfiando. Para fazer esse saquinho, vocês vão precisar de um pedacinho de tecido no tamanho de 25 por 15 centímetros e 2 pedacinhos de tecido no tamanho de 7 por 17. Aproveitem todos os retalhinhos que vocês têm em casa. Então, aqui eu vou fazer uma dobra dessa pontinha para dentro e vou dobrar aqui. Ele vai ficar duplo, aqui vai ser onde nós vamos passar a fita para fechar o saquinho. Marquem mais ou menos 1,5 cm da borda do saquinho. E prendam aqui. Aqui também a gente vai fazer uma dobrinha. Não vai ficar aparecendo a pontinha do tecido aqui. Deixem 1,5 cm mais ou menos da borda. E aqui nós vamos passar uma costurinha. A minha já vai sair com o acabamento aqui na borda. A de vocês, se não tiver, vocês façam uma costurinha reta no tamanho de um pé de máquina e depois já passo o zigue-zague aqui para acabamento. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Dobra a borda e dobra de novo. Marca 1,5 cm. Coloca aqui. Dobra essa outra pontinha, dobra de novo. E faz essa costurinha aqui. Fiz uma costurinha nessa borda. E aqui nessa borda também, agora nós vamos fechar esse saquinho, então é só unir direito com direito, alinha essa ponta aqui e faz uma costura nessa lateral, une borda com borda e faz uma costura nessa lateral. Fiz uma costurinha nessa lateral e aqui nessa lateral. Essa sobrinha que ficou aqui de linha, eu coloco aqui pra dentro com uma agulha de bordado, que é mais grossa, eu enfio aqui pra dentro pra não ficar desmanchando. Depois que vocês fecharam as laterais do saquinho, vocês vão desvirar
Empurrem esses cantinhos para fora. E para fechar o saquinho, eu estou utilizando essa fita de cetim, que é aquela mais fininha. Então, eu tô fazendo uma canaleta aqui nessa borda fininha, só que dê para passar a fitinha por dentro. Se vocês forem usar uma fita mais larga, vocês façam essa canaleta um pouquinho mais larga. Então, agora é só fazer essa costurinha, iniciando com retrocesso, vem e finaliza com retrocesso, e faz desse lado aqui também, inicia aqui e finaliza aqui. Fiz uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de fita no tamanho de 43 centímetros. Eu estou utilizando uma agulha de bordado, que é maior, para ficar mais fácil de colocar. Eu vou encaixar aqui de um lado, enfia aqui desse lado e vai passando. Ó, passa por aqui e agora entra aqui do outro lado de novo. Vai entrar por um lado e sair pelo mesmo lado, as duas pontinhas. Saiu as duas pontinhas aqui, nós vamos fazer um nozinho. Deixa do mesmo tamanho. Faz um nó na pontinha, para ela não sair de novo. E essa fita de cetim desfia também, então, nós vamos queimar essa pontinha para não ficar desfiando. Agora, eu vou pegar outra fitinha e vou começar por esse outro lado, ó. Essa aqui entrou e saiu pelo mesmo lado, essa aqui também vai entrar pelo outro lado e vai sair aqui também. Entra aqui do outro lado. Cuidem para fazer essa canaleta do tamanho da fita de vocês, para não ficar difícil de colocar. Vou unir as duas bordas e fazer um nó. E vou queimar essa pontinha aqui. Então, o meu saquinho já está pronto. Vocês viram que é bem rápido de costurar? Vocês podem fazer saquinhos assim para colocar bombons, colocar doces. Ele fica super bonitinho. Agora, nós vamos fazer as pedrinhas de tecido. Então, vocês vão precisar de 5 retalhinhos de tecido no tamanho de 10 por 4,5 centímetros. Aqui eu vou unir direito com direito e vou fazer uma costura nessa borda e nessa borda aqui também. Isso eu vou fazer com esses 5 pedacinhos de tecido. Façam com um pontinho mais estreito, eu estou utilizando o pontinho número 2, porque aqui vai grãos aqui dentro, então para não rasgar, não ficar saindo os grãos, façam com um pontinho mais estreito. Inicie e finalize essa costurinha com retrocesso. Agora que nós fechamos os 5 saquinhos, nós vamos desvirar e arrumar os cantinhos com a ponta da tesoura, fazendo isso nas 5 peças. Empurrem bem esses cantinhos para fora, para a pedrinha ficar bem bonita.
Desvirei os 5 saquinhos, agora eu vou utilizar arroz para colocar dentro deles. Antes de vocês colocarem o arroz, vocês já dobrem 1 centímetro para dentro. Essa borda fica mais fácil dobrar agora, que ele não tá cheio. E depois fica mais fácil de costurar também. Então, dobrem esse 1 centímetro. Procurem deixar todas do mesmo tamanho. 1 centímetro é suficiente para dobrar aqui. Agora, eu vou colocar arroz. Pode encher bastante até vocês conseguirem preencher todo o saquinho. Não encham tanto a ponto de não conseguir fechar, porque aí depois fica mais difícil de costurar, ó. Deixei bem cheinho. Mas eu vou fechar assim, vai ficar fácil, ó, de eu costurar. Tiro o excesso. E agora, aqui é trabalho manual. Eu fecho com pontinhos invisíveis. Não tem como costurar essa bordinha na máquina, eu acho difícil. Então, depois que eu encher todos esses saquinhos, eu vou fazer pontinhos invisíveis aqui e vou fechar todos eles à mão. Fechei todos os saquinhos com pontinhos invisíveis. E o nosso jogo já está pronto. Cortem várias peças juntas para vocês conseguirem costurar várias ao mesmo tempo. E num dia vocês conseguem fazer muitas peças como essa. Acho interessante vocês fazerem esse cartãozinho com as explicações do jogo. Não esqueçam que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês copiarem e colarem essas informações. E fica um presente muito legal, fica um jogo muito legal para vender. Quem trabalha em feiras pode ter esse joguinho, também é pronta entrega, porque é muito interessante. Me sigam no Instagram para vocês acompanharem as minhas postagens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!